Olá, bom dia pessoal. Vamos para o nosso resumo da lição número 11. Estamos chegando aí no finalzinho do trimestre, faltam 3 lições para acabar o trimestre. As duas lições em sequência, a lição número 11 e número 12, para quem já deu uma olhada lá, elas estão divididas em parte 1 e parte 2, portanto é a mesma lição, dividida em 2 semanas. E dentro desse contexto, a questão interessante de observar essas duas lições é a escolha que o pastor McFinney faz de separar os temas na descrição do povo de Deus e na descrição do sistema do engano. Então, quando a expressão o selo de Deus e a marca da besta, parte 1 e parte 2, aparecem na lição, a lição número 11 vai se concentrar naquilo que é necessário ao povo de Deus frente à pressão do selo ou marca da besta. E na lição número 12, ele vai se concentrar naquilo que é a marca da besta e a sua forma de atuação para a imposição dos seus modelos, dos seus sistemas, da sua autoridade na última fase da história. Então, a lição vai estar dividida nesses dois marcos principais. Então, na lição número 11, nós vamos observar, vamos nos atentar especificamente às características necessárias ao povo de Deus para que seja selado como povo de Deus, e como isso vai ser o ponto de antagonismo ao sistema imposto pela besta, pela sua imagem, por tudo aquilo que a cerca enquanto autoridade. Então, lição número 11, nosso foco principal está nessa questão, que é a descrição do povo de Deus e das suas características enquanto necessidade básica para serem selados por Deus. Então, vamos ao título da lição, que eu já falei, mas vamos só para a gravação e manter no protocolo, título da lição e verso da lição número 11. O selo de Deus e a marca da besta, parte 1. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos de Deus. Apocalipse 7, 2 e 3. Isso aqui já dá para a gente o foco central da lição da semana. Ou seja, o foco da lição da semana é: antes que aconteçam os flagelos, Deus sela o seu povo. O texto aqui traz uma referência de um anjo que vem voando, que sobe do nascente do sol, tendo o selo de Deus, e ele grita para alguém. Para quem ele grita? Para os anjos que tinham recebido poder para causar dano à terra. Não façam isso até que tenhamos delimitado, selado o povo de Deus. Bom, aqui aparecem algumas coisas interessantes nessa questão. Quando a gente fala de dano à terra, quando a gente fala de danificar a terra, esse processo do danificar a terra, ele tem, ao longo da história, vários contextos de aplicação. Afinal de contas, se a gente olhar Apocalipse, lá nos capítulos, a partir do capítulo 8, né, se a gente olha as referências dos juízos de Deus, no capítulo 8 e 9, sobre a terra, dentro do contexto histórico, há vários momentos em que Deus interfere com juízo sobre a terra. E em cada um desses momentos, Deus tem o seu povo separado e protegido. Então, um dos aspectos importantes dessa questão de Deus selar seu povo é a proteção dele ao longo da história. Esse é um aspecto interessante do selo. Se a gente observar, quando Deus destrói a terra com um dilúvio, ele tem os seus fiéis lá. E Noé e sua família são salvos. Se a gente observa o povo de Israel no Egito, ele tem os seus fiéis e os retira do Egito em meio às pragas. Então, primeiro Deus marca o seu povo. Vocês lembraram? As pragas elas caem sobre o Egito, mas a última das pragas, Deus marca o seu povo, que é a praga da libertação. E ali o povo é marcado com o sangue de Cristo nos umbrais da porta. E o povo é salvo. Se você olha a sequência dessa história, em cada um dos momentos você vai observando isso. Vou avançar a história lá na frente. Você tem um momento em que Satanás decide extinguir o povo de Deus e faz toda a força possível para que isso aconteça. E Daniel, assim como Apocalipse, descrevem que Deus protege o povo de Deus. Durante 1260 anos, o povo de Deus está sob ataque da besta. E a mulher foge para o deserto, lá onde ela é protegida,
por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, fora da vista do dragão, ainda que o dragão tenha rolado atrás dela um rio, a fim de tragá-la, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão jogara sobre a mulher, e então passa a guerrear contra o restante da sua descendência. Apocalipse 12, última parte. E lá em Apocalipse 12 a gente encontra a definição desse restante. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Algo que a gente viu na comparação das duas mulheres lá na lição de Babilônia, na lição que tratava da distinção da cidade e da confusão. A gente viu a distinção entre as duas mulheres. Então, o que é interessante observar, em cada uma das fases da história do mundo em que Satanás tenta destruir o povo de Deus, Deus tem os seus, a quem ele protege para que não sejam extintos por Satanás, ainda que parte dos seus sofram perseguição e morte, a extinção não ocorre. Por que não ocorre? Porque se Deus permitir que os seus sejam extintos, o livre-arbítrio acaba no mundo como possibilidade. Todos se tornam servos de Satanás e escravos dele, e o livre-arbítrio não existe mais. Então, ainda que Deus dê liberdade, ou seja, estique a corda numa falsa ideia para quem está observando de longe sem entender a história, de que Satanás está vencendo, na realidade, Deus não permite que seu povo seja extinto, e há algo que acontece de interessante nessa história. Aqueles que do povo de Deus vão tombando na história, ou seja, são perseguidos e mortos, viram mártires na história, também são parte do plano de Deus de incentivo à fé e de incentivo à fidelidade, porque todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna e morreram na fé e na tranquilidade de que esta vida não é a que importa, mas aquela pós-ressurreição é a vida de verdade. E, portanto, se entregaram a Deus como soldados dessa batalha, entendendo que alguns vão morrer por ser soldados e outros vão viver para continuar a causa. E isso faz parte de um processo de conflito. Independente dessas questões, o fato é que Deus tem protegido o seu povo ao longo da história. Mas há um momento em que a história precisa acabar e que os flagelos sobre a humanidade e a destruição final dos ímpios ocorram. E para isso é necessário que o povo de Deus esteja selado mais uma vez. Do mesmo jeito que no Egito, do mesmo jeito que no período medieval, do mesmo jeito que no período do dilúvio, é necessário que o povo de Deus esteja marcado. O selo de Deus tem sempre a mesma característica de Gênesis a Apocalipse. Ele pode mudar as suas ênfases em função de como o engano está manifesto, mas as características são sempre as mesmas. E é esse conjunto de características que aparece na discussão da lição número 11. Então, primeira coisa importante, há uma distinção entre as características dos inimigos de Deus e dos que amam a Deus. Então, quando a gente olha as questões que envolvem o conflito, a lição já abre logo na sua introdução, mostrando ali no primeiro texto, as questões fundamentais do grande conflito entre Cristo e Satanás se encontram na lealdade, na autoridade e na adoração. E aí, os dois sistemas aparecem. Então, enquanto o homem da iniquidade, ou seja, o sistema do engano, o chifre pequeno de Daniel, ou a manifestação do poder da besta em Apocalipse, são todos o mesmo poder sendo repetido ao longo de várias advertências bíblicas. Quando o homem da iniquidade manifesta a sua autoridade, ou o chifre pequeno, ou a besta manifestam sua autoridade, o que acontece? Falam de um poder que usurpa a autoridade de Deus, ou seja, a característica desse poder é tirar a autoridade de Deus e trazer a autoridade para si, ordenando a todos uma lealdade ou uma fidelidade, seria até um termo melhor dentro do contexto, inquestionável a este poder, introduzindo como base a falsa adoração. Faz isso pelo uso da força, pela coerção, subornos, promessas de recompensas, etc. Em contrapartida, na sequência do texto, aparece lá o amor, a força motivadora do reino de Deus, é aquilo que mantém o povo de Deus unido e ele encontra a sua alegria em adorar o Senhor e é comprometido com ele. Ou seja, diferente do sistema anterior, que é imposto, o sistema de Deus é uma escolha. Diferente do sistema anterior, que propõe fidelidade inquestionável, o modelo de Deus é aquele que propõe lealdade
a partir de uma referência de livre-arbítrio e de uma referência de razoabilidade. Afinal de contas, Deus vira para o seu povo e diz: provai e vede, para fazer propaganda do Fernando, e Deus vira para o seu povo e diz: arrazoe comigo, traga-me as suas questões e vamos discuti-las para encontrar a resposta que você está procurando. Diferente do sistema anterior que diz: eu sou a resposta e você tem que acreditar e não pode questionar. Então, essa distinção entre os modelos começa a mostrar as características do povo de Deus. Dentre essas características, duas delas manifestam o fundamento deste povo. Número um, guardam os mandamentos de Deus. Número dois, tem a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Essas duas expressões fazem parte do que a gente vai olhar dentro do estudo dessa semana como foco central. Este grupo, que se manifesta dentro do contexto como povo de Deus, tem uma característica importante aparecendo lá no texto de Apocalipse 14, o verso 12. E essa característica é: aqui está a perseverança dos santos. E aí vem as duas características na sequência: guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Essas duas características, mandamentos de Deus e fé em Jesus, atreladas à palavra perseverança, que no original a lição vai abordar, inclusive, significa perseverança inabalável, mostra o que tipo de tenacidade, que tipo de postura é necessária neste tempo. Não só neste, mas em todos os tempos. Então, quando a gente olha para os apóstolos e vê a postura dos apóstolos frente às perseguições no Império Romano, o que eles tinham? Perseverança inabalável, fidelidade e lealdade a Deus nos mandamentos e a fé inabalável de Jesus. Se eu olho Noé, mesma coisa. Se eu olho Abraão, mesma coisa. Se eu olho Davi, mesma coisa. Ou seja, em qualquer época que eu visitar a história, eu vou sempre encontrar essas características presentes no povo de Deus. O que significa que no último tempo da história não seria diferente. Deus apresenta uma regularidade no seu modelo. Enquanto Satanás produz variabilidade, porque ele precisa produzir enganos cada vez mais intensos, Deus tem uma única verdade que permeia a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e um único modelo de postura do seu povo que permeia de Gênesis a Apocalipse a manifestação do povo de Deus. Então, a primeira característica importante que a gente precisa resgatar neste tempo em específico da história é que o justo viverá da fé ou pela fé. Uma fé inabalável que se sustente na representação daquilo que foi o conflito de Cristo contra Satanás. Então, aí a lição nos estimula a voltar a Mateus capítulo 27, a perceber a natureza do conflito cósmico entre Cristo e Satanás, principalmente na batalha última deste modelo, que é a batalha do Getsemane. Algo que é importante, porque essa mesma batalha do Getsemane, como metáfora, como uma aplicação simbólica, ela aparece no fim da história na representação do povo de Deus no tempo de angústia. Assim como a angústia de Jacó tem uma referência direta com o último tempo da história, o Getsemane também tem, que é o fato de Jesus, na sua angústia do conflito, orar a Deus e não receber resposta imediata à sua oração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a resposta não vem. E a decisão que Jesus toma de continuar o caminho baseia-se na fé que ele tem, na confiança que ele tem, inabalável em Deus. Essa mesma confiança é a necessária para suportar as coisas que vêm pela frente no último tempo da história. Num texto que está aí na lição, bem no meio dela, Cristo Triunfante é a fonte do texto, Ellen White, autora, diz assim: em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo sofrera as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente haviam sido dadas a ele quanto à aceitação de seu Pai. Pela fé, saiu Cristo vitorioso. Ou seja, Cristo não teve vida fácil, não teve respostas no momento mais agudo da história. As respostas foram dadas antes, então aqui vem uma questão importante desta lição. Quando é o tempo de preparo e quando é o tempo da fé? O tempo de preparo é quando as provas estão à mão. E as provas estão à mão hoje, no tempo de liberdade.
Quando o tempo agudo da perseguição vier e quando o tempo último da história chegar, a fé inabalável estará baseada em provas anteriores e não em provas daquele momento. E essa é uma questão importantíssima do modelo. Porque no momento mais agudo do embate, é necessário que o passado, o passivo acumulado, seja aquele que fortaleça a fé. E essa é uma advertência importantíssima para o tempo do fim. Muita gente espera que esse momento mágico da fé aconteça quando os embates começarem. Isso é um engano, porque a forma aguda desses embates botará qualquer fé abaixo, a não ser que seja uma fé desenvolvida fortemente no tempo de paz. E é isso que aconteceu com Jesus, e é dessa maneira que Jesus saiu vitorioso do modelo. A lição ainda termina, essa lição específica ainda termina com um texto interessante e importante de atenção, cuja base são os textos bíblicos de Gálatas 3:11 e de Abacuque 2:4. Diz assim: a fé, contudo, não surge do nada. Os fiéis aprendem a viver pela fé dia após dia, em tempos bons, em tempos ruins, quando sentimos Deus próximo de nós. Quando ele parece distante, não importa. O justo continua vivendo pela fé. O momento de se preparar é agora e cada provação suportada com fé produz os frutos preciosos que vão ser colhidos lá na frente, quando a situação mais aguda do mundo se manifestar. A lição, então, muda o seu foco levemente, embora não vai se concentrar nisso, para mostrar o que está acontecendo do outro lado, enquanto os cristãos vão desenvolvendo sua fé. Existe uma cadeia, chamada assim na lição de sexta-feira, da impiedade, cujas bases são intolerância religiosa, boicote econômico, perseguição e decreto de morte. Vamos ver isso mais profundamente na lição número 12. Mas por que é importante saber que essa é a sistemática, essa é a metodologia adotada por Satanás? Porque essa metodologia produz efeito. Naquele que tem uma fé vacilante, a intolerância, ou seja, a necessidade que o sujeito tem de ser aceito por todos. O boicote econômico, a necessidade que o sujeito tem de segurança e tranquilidade na vida. A perseguição, a necessidade que o sujeito tem de não se sentir ameaçado. E o decreto de morte, a necessidade que o sujeito tem de permanecer vivo. Esses elementos são fortes suficientemente para botar abaixo qualquer fé que não seja semelhante à de Cristo. Então, porque aparece aqui no meio da lição um lembrete de quem é Babilônia, um lembrete de quais são seus métodos, para que de novo a gente seja chamado à atenção para perceber a necessidade do preparo nestas circunstâncias, nesse tempo. Outra coisa importante que a lição de terça-feira vai trazer é a sutileza com que isso é montado. Então, lembrar que dentro do contexto de montagem desse autoritarismo, vem uma cadência de elementos mais sutis. E dentre esses elementos mais sutis, apelos àquilo que o ser humano, que não está percebendo a forma como Satanás age, vai tomar como sendo caro, como sendo precioso para se manter. A paz, a estabilidade, a unidade entre as pessoas, o amor manifesto entre elas. Todos esses elementos são elementos do cristianismo. Deus fala que o seu povo tem que ser unido, o seu povo tem que viver em paz, o seu povo tem que manifestar amor. Satanás usa exatamente essas ferramentas para dizer, olha, a unidade ao redor deste poder central está baseada em promover a alteridade, promover a paz, promover a unidade entre as pessoas. E o alerta é este. O engano é sutil na sua fase inicial. Uma vez que todos se unem, agora eu tenho poder absoluto, já que estão todos unidos contra qualquer um que divergir. Então aí ele passa a exercer sua autoridade no formato mais transparente, que é o formato de domínio, arrogância, intolerância, etc. O curioso é que todos que forem divergentes disso é que serão acusados de intolerantes. E daí a dificuldade de quem tiver uma fé superficial, porque não vai suportar ser o único divergente. Usando uma analogia do desenvolvimento humano, é como se você tivesse juvenis e adolescentes na fé, que não conseguem ser diferentes em meio à pressão do grupo.
E é disso que se trata a advertência sobre a forma como age o poder do engano. A lição volta ao tema central outra vez para mostrar quem são aqueles que seguem o Cordeiro e quais são as suas formas de ação, sua representação e como eles se posicionarão dentro desse modelo. É o que a gente vê lá na lição de quarta-feira, e na lição específica de quarta-feira tem um texto interessante lá no finalzinho do comentário bíblico adventista. Diz assim: embora em primeiro plano o dragão represente Satanás, em sentido secundário ele representa o Império Romano. O poder que sucedeu o Império Romano e recebeu do dragão o seu poder e o seu trono, a grande autoridade, é a Roma papal. O que significa que das ruínas da Roma política levantou-se o grande império moral na forma gigante da Igreja Católica, período medieval. Quando a gente olhar a repetição da história, o fenômeno é exatamente o mesmo. A perda de poder aparente é revitalizada até que chegue um momento em que alguém lhe transfira poder absoluto, como a Roma imperial o fez com a Roma episcopal. E ela volta com os mesmos desenhos, com os mesmos modelos, à autoridade, o que significa que o povo de Deus, o povo que segue o Cordeiro, aquele que representa o Cordeiro, vai ser um modelo antagônico a isso. Mas a gente nunca pode esquecer que quem conferirá poder ao modelo medieval é aquele que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, é da liberdade, do poder defensor da liberdade, que virá o autoritarismo. E por isso é forte demais, neste tempo, a imposição. E, de novo, a fé necessária para suportar tudo isso vem daquele que suportou tudo isso. A lição conclui apresentando, dentro das discussões do tema do engano, a necessidade de a gente lembrar que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo justo. E por que essa questão? Porque dentro dos enganos de Satanás, uma das questões é tirar Jesus como mediador e colocar a igreja como mediador de salvação. É tirar Jesus e o seu sacrifício como sendo um modelo salvífico e colocar a igreja e o sacrifício humano como modelo de salvação. Por sacrifício humano, entenda-se o ser humano pagar pelos seus próprios pecados e, consequentemente, levar a Deus um crédito de salvação. E exigir de Deus a salvação porque ele pagou, o ser humano pagou sua conta, pagou sua dívida. Quando, na realidade, salvação só é possível quando eu assumo que eu não tenho condição de pagar a dívida e é Jesus Cristo quem o fez na cruz. E nos méritos de Cristo, eu sou salvo e não nos meus. Essa é uma outra característica do termo fé em Jesus, necessária para o povo de Deus nesse tempo final. A lembrança de que só há um mediador entre Jesus Cristo, entre o ser humano e Deus, Jesus Cristo, o justo. Lembrando que a contrafação disso é o surgimento de um outro mediador que se interpõe a essa questão. Ou seja, na lição número 11 temos um conjunto aí de características importantes que devam ser desenvolvidas no povo que será selado. Então, antes que venha a destruição, Deus selará o seu povo. Quem será selado? Aqueles que mantêm estas características coroadas por um modelo de fé que é inabalável, um modelo de fé que é impossível de ser vencido. Essa é a forma que o povo de Deus deve manter em mente de preparo para esse tempo. Último texto da lição, lá na lição de sexta-feira, também vale a leitura e a reflexão. Desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador e, embora tenha sido expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito, rejeitando toda a lei ou apenas um dos seus preceitos, não importa. No fim, o resultado é o mesmo. Em seu empenho para desacreditar os preceitos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Bíblia e assim se incorporaram erros na fé nutrida por milhares dos que professam crer nas Escrituras. O último grande conflito entre a verdade e o erro será nada mais do que a batalha final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora entrando nessa batalha
uma luta entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas da tradição. Ou seja, se posicionar contra tudo isso não será uma tarefa fácil. Se levantar e dizer está tudo errado, quando a noção do senso comum é de que a maioria constitui a verdade, quando a noção da estabilidade social consiste em o voto da maioria pela democracia geral, quando a noção de que a verdade sempre está do lado em que estão a maior parte das pessoas no senso comum, levantar-se contra tudo isso não será uma atividade simples. Daí a necessidade do exercício de uma fé que suporte tudo isso, de uma comunhão que suporte tudo isso. Que Deus nos abençoe no estudo da lição nessa semana, para que a gente compreenda todos esses aspectos, mas principalmente para que a gente desenvolva esses aspectos no tempo que se aproxima. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pela oportunidade que temos, pela disposição provinda do Espírito para o desenvolvimento dessa fé, e te pedimos que esse poder se manifeste em nossa vida e nos prepare para o enfrentamento das coisas que vemos pela frente. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Cristo, em nome dele que oramos. Amém.